Obrigado, deputado Marçal Filho, presidente interino nessa sessão. Quero aqui agradecer ao professor Rinaldo por nos conceder a inversão do seu tempo e discorrer sobre alguns assuntos pertinentes que estamos realizando aqui nessa Casa de Leis. Ontem, como já comentado pelo deputado professor Rinaldo, nós demos posse, aos novos integrantes da Frente Parlamentar de Regularização Fundiária, que é um tema extremamente importante para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Ao longo dos últimos 2 anos, a Frente Parlamentar de Regularização Fundiária realizou várias audiências públicas no interior do Estado e também aqui na Assembleia Legislativa. Criamos, ao longo desses debates, o Manual da Regularização Fundiária Urbana. Esse manual foi impresso e existe no site da Assembleia Legislativa uma cópia desse manual. Esse manual que ele apresenta do início ao fim a regularização, passo a passo, para que os municípios possam ter o benefício de regularizar seus lotes urbanos. E esse manual, ele foi lançado aqui na Assembleia Legislativa dentro de um seminário que teve a participação de mais de 40 procuradores, 40 técnicos de vários municípios no Estado e também com a população que tem interesse nesse tema. Com esse manual, nós já conseguimos, e ontem foi apresentado na Frente Parlamentar, o Madison Ramon, que é o técnico da GEAB, apresentou aqui milhares de regularizações que aconteceram depois dessa mobilização estadual que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa. E um ponto importante da regularização fundiária é que nós fizemos o convite para as câmaras municipais fazerem também as suas frentes parlamentares de regularização fundiária. E isso é muito importante, porque o problema da regularização fundiária, ela se inicia no território municipal. Então, quando um cidadão tem um problema de regularização fundiária, e pelos estudos da GEAB, em torno de 40% dos lotes urbanos, uma estimativa de 40% dos lotes urbanos dos municípios do Mato Grosso do Sul, tem algum problema de regularização fundiária. Então, é lá na Câmara que essa pessoa, o cidadão, vai buscar a sua regularização. Então, nós termos uma frente parlamentar municipal é extremamente importante. Nós já tivemos várias frentes criadas nos municípios e agora, ontem foi discutido uma nova etapa de busca de parceiros, de câmaras de vereadores que possam também criar a sua frente parlamentar municipal. E o importante dizer que a regularização fundiária ela é fundamental para o desenvolvimento do município. Porque sem ter a escritura do seu terreno, o cidadão ele acaba não tendo a sua segurança jurídica. Ele não tendo a segurança jurídica do terreno, ele tem dificuldade de deixar num testamento, tem dificuldade de transmitir esse terreno às suas gerações, próximas gerações, aos seus filhos ou
ao seu marido, à sua esposa, enfim. Então, é importante ter o registro da sua propriedade. E é importante também para a prefeitura, porque sem ter a regularização, ela acaba não cobrando os tributos devidos. E acaba também gerando uma informalidade prejudicial ao município. Por quê? Porque acaba tendo os contratos de gaveta, onde não recolhe o ITBI e também não se cobra o IPTU. Em Dourados, como o deputado Marçal Filho colocou muito bem, existem vários loteamentos que precisam ser regularizados. Os Canaãs, que foram criados há muito tempo atrás pelo poder público, os Estrelas, né, o Estrela Porã, Estrela Rori, que foi loteamentos públicos criados e que até hoje têm problemas de regularidade fundiária. Então, o enfrentamento a esse problema é fundamental. E em todos os municípios tem problemas. Nós pegamos, por exemplo, o município de Juti, onde a maioria dos seus lotes ainda estão com a sua escritura no INCRA. Você pega o município de Viema, que existe vários loteamentos, BNHs, e, enfim, vários problemas de escrituras. Então, esse é um problema que precisa ser superado para dar condições e legalidade para a população investir na sua casa, investir no seu terreno através de financiamentos que sem a escritura ele não consegue. Concedo uma parte ao nobre deputado Barbosinha. Deputado Renato Câmara, eu agradeço pela concessão do à parte. Tive a oportunidade de fazer ontem, na sessão de instalação da Frente Parlamentar, né, para a regularização fundiária, e quero fazer novamente aqui nesta casa pelo esforço que Vossa Excelência vem desenvolvendo ao longo dos anos para que esse assunto tão caro e tão importante para as pessoas, que é ter, não é, o documento, não é, que caracteriza a propriedade, porque você tem a posse, não é, mas você precisa de ter também caracterizado, não é, o domínio, e o documento ele é fundamental para alicerçar isso. A pessoa que tem casa, ela quer ter a escritura, quer ter o registro de imóvel, da mesma forma aquele cidadão que tem a sua pequena propriedade rural, ele quer ter o documento comprobatório da sua propriedade. E penso que essa é uma luta. Nós já no passado já tivemos alguns avanços importantes, como por exemplo relacionado à questão tributária, que é um dos assuntos que inviabiliza às vezes, não é, a realização do documento. Então nós precisamos de realmente trabalhar em conjunto para que a gente possa ter esse avanço. Então, mais uma vez, eu quero enaltecer esta frente parlamentar, mas sobretudo enaltecer o trabalho legislativo e a preocupação de Vossa Excelência com esse tema e esse assunto tão importante. Agradeço, deputado Barbosinha, e dizer que esse é um trabalho também em conjunto, né, dos nobres colegas deputados, deputado Barbosinha, deputado professor Rinaldo e tantos deputados que participam junto conosco nas frentes parlamentares. A frente parlamentar tem um papel muito importante, porque ela traz para a discussão nessa casa também instituições, né? Nós discutimos nas reuniões da frente parlamentar, juntos com instituições tanto governamentais como associações, instituições do terceiro setor, que traz aqui para essa casa, para esse debate, demandas que precisam ser superadas. Na Frente Parlamentar de Regularização Fundiária, nós debatemos ao longo de 2 anos vários instrumentos e também debatemos a construção de um pré-projeto que foi apresentado ao Tribunal de Justiça, que facilita a escrituração das propriedades rurais. Porque
porque existem entendimentos diferentes entre cartórios, entre técnicos da prefeitura, entendimentos também com o Ministério Público, diferentes na interpretação da lei. E nós, através desse debate, criamos, então, pontos que convergem na mesma direção, né, e apresentamos para que o Tribunal de Justiça possa regulamentar, né, essas questões, como, por exemplo, os cartórios exigem na escrituração de uma propriedade rural que você tenha a anuência do confrontante que está do outro lado de um rio, por exemplo. E o entendimento pelo INCRA é que o limite, a propriedade que tem o seu limite, a sua divisa em um rio, você não precisa ter anuência do outro lado do rio. Então, assuntos como esse, que parecem são simples, mas que acabam sendo judicializados. Então, essa discussão, ela é muito importante. A importância, por exemplo, os cartórios exigirem a assinatura ou o reconhecimento de firma de uma RT, né? A RT, que é expedida pelo CREA, ela tem sua fé pública. Então, teoricamente, não precisa ter o reconhecimento de firma de uma RT. Então, ações como essa, que facilita a escrituração, que facilita a vida do cidadão, que economiza, precisam ser debatidos, e nós criamos uma minuta e apresentamos ao Tribunal de Justiça. Ações importantes, né, que nós estamos realizando na Frente Parlamentar de Regularização Fundiária, que é a questão das divisas entre os municípios, né? Os municípios, vários municípios têm alguns problemas. Onde fica exatamente a divisa desse município? Por que isso é importante? Porque muitas vezes uma prefeitura busca alunos no território que a responsabilidade é de outro município. Empresas ou fazendas que recolhem o seu ICMS em determinado município e a propriedade está em outro município porque não tem essa divisa bem delimitada. E esse trabalho, junto com a Agraer, eu quero aqui enaltecer o trabalho da Agraer em nome do presidente André Borges, que com seus técnicos, o Jadir e todos os técnicos envolvidos nessa área, fizeram um amplo levantamento em todo o Mato Grosso do Sul, onde, junto com a Frente Parlamentar, nós já entregamos os mapas dos territórios atualizados, georreferenciados, para mais de 30 municípios. Foi um trabalho na legislatura passada e agora precisamos ir em frente. Existe ainda alguns municípios, né, mais de 16 municípios que têm questões judicializadas, muitas vezes, em relação a onde é a sua divisa. Por quê? Na criação do município, a escrita, né, dessa criação do município tem que na nascente do rio tal, em cima da cumieira do morro tal, e aí fica muito difícil onde que era essa nascente, e existe um mapa do IBGE que foi delimitado. E existe o entendimento, a interpretação dessa lei, que muitas vezes feita há muito tempo atrás, acaba não tendo sido corrigida. E agora, com esse trabalho que a Frente Parlamentar está fazendo, junto com os técnicos da Agraer, junto com mapas, com fotos de satélite, fazendo toda essa delimitação, é fundamental para ter a segurança jurídica. Até uma empresa que queira se instalar, ela tem dúvida se está no município
ou em outro município e a quem ela vai se reportar, em qual sede ele vai recolher os seus tributos. Então, é fundamental para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul a delimitação dos municípios, que é um ponto também importante que a Frente Parlamentar está fazendo. Outro ponto que a Frente Parlamentar está fazendo é a área de fronteira. Onde exatamente está esse ponto georreferenciado? Por quê? Porque a área de fronteira tem uma legislação particular, à parte, né? Por exemplo, a outorga de uma rádio na área de fronteira é diferente. A instalação de uma empresa na área de fronteira, a legislação é diferente. A questão de compras de propriedades rurais, existe um limite, né, na compra na área de fronteira que é diferente. Então, nós que temos o nosso estado uma divisa muito grande com outros países, a delimitação da área de fronteira, onde é exatamente essa área de fronteira, é fundamental quando se fala em desenvolvimento do nosso estado. Outro pilar das discussões da Frente Parlamentar de Desenvolvimento de Regularização Fundiária é a questão rural. A questão rural, onde só loteamentos rurais estaduais pelo crédito fundiário ou loteamentos rurais que foram realizados pelo governo do estado, são mais de 900 famílias. Nós estamos falando de 3.000 pessoas que precisam ser muitas vezes regularizado, além das mais de 30.000 famílias do INCRA que foram assentados e existem problemas na regularização fundiária. Fruto das discussões da Frente Parlamentar, nós criamos uma lei que foi aprovada aqui nessa casa, que é a inscrição estadual provisória do produtor rural, né, que vem a cumprir um ponto importante, porque o produtor rural ou o assentado que está numa propriedade, né, do INCRA, que não tem a sua CCU, não tem a sua escritura, ele acaba ficando na ilegalidade. Porque quando ele vai vender, por exemplo, um leite para um laticínio, o laticínio exige a inscrição estadual para o laticínio dar a contranota. E depois, no final do mês, o laticínio dá a nota do recebido. Sem inscrição estadual, ele não consegue fazer esse procedimento. E ele acaba ficando na ilegalidade, porque ele usa uma inscrição estadual de um terceiro, de um amigo, de um parente, e isso não soma para a sua propriedade. Ele não consegue, usando a inscrição estadual de terceiros, ter a evolução financeira da sua propriedade. Então, ele não consegue fazer um financiamento rural. Ele não consegue comprovar, né, no INSS que ele recolhe através da sua inscrição estadual que ele produz no meio rural. Então, são vários problemas que ele acaba enfrentando. E essas discussões que nós fizemos na Frente Parlamentar, nós criamos, então, uma lei que foi aprovada aqui nesta casa, que cria a inscrição estadual provisória. Essa inscrição estadual provisória tem validade de 1 ano. E aí o próprio governo do estado, que está agora regulamentando esta lei, ele vai oferecer essa inscrição estadual e vai trazer para a formalidade milhares de produtores rurais que poderão, a partir de agora, ter a sua inscrição estadual, ter mais financiamento para melhorar a sua atividade rural, ter a segurança jurídica de que, de fato, ele é um produtor rural porque ele tem a sua inscrição estadual, ter crédito, poder investir, poder ter dignidade, poder ter mais renda
Então, esse é um trabalho que nós estamos apresentando aqui na Assembleia Legislativa. Então, diante dessa posse que aconteceu ontem, nós teremos a oportunidade de, junto com os nobres colegas deputados, avançar no sentido da regularização fundiária urbana, da regularização fundiária rural, das divisas, né, entre os municípios, né, dos limites dos municípios e também nas divisas entre os estados. Nós temos alguns problemas com, por exemplo, com as hidrelétricas que foram instaladas, né, entre Mato Grosso do Sul e Paraná e São Paulo. Existem várias ilhas que existe uma disputa judicial a que estado pertence a essas ilhas. Então, são discussões pertinentes a essa casa, pertinentes a Mato Grosso do Sul. Para encerrar, senhor presidente, quero dizer que nós teremos hoje, aqui na Assembleia Legislativa, a partir das 13h30, o seminário, né, da Frente Parlamentar em defesa do direito das pessoas idosas, onde nós estamos indo para o encerramento do Junho Prata. O Junho Prata, que teve ao longo desse mês várias discussões em relação à violência à pessoa idosa. Essa violência contra a pessoa idosa, que é uma violência silenciosa, porque mais de 52% da violência cometida contra a pessoa idosa, ela é cometida por um filho, por uma nora, por um irmão, por um parente de primeiro grau. Isso é muito triste. E ela é silenciosa porque o idoso, na sua fragilidade, ele tem receio de fazer um registro contra um ente próximo. E esse ente, esse parente, é quem cuida dele. Então, ele acaba se submetendo ao isolamento, ficando isolado na sua casa. E ontem nós fazíamos uma entrevista na rádio Hora, e lá se dizia que abrimos a palavra a perguntas, e a maioria das perguntas eram: mas e a violência financeira? Porque muitos filhos e muitos parentes acabam pegando, né, o cartão da aposentadoria do idoso e utilizando essa aposentadoria não a favor do idoso, mas sim aos seus próprios interesses. Então, isso é muito preocupante, principalmente porque Mato Grosso do Sul ainda é um estado jovem, mas a partir de 2030, 14% da população serão idosos. E com 14% de idosos acima de 60 anos, nós já seremos um estado maduro. E com isso aumenta os problemas. Essa discussão ela é pertinente porque nós precisamos construir essa ponte para esse futuro próximo. Em 2050, 26% da população vai ser uma população idosa. E quais são as necessidades dessa população? Além da violência que nós tratamos ao longo desse mês, que é o Junho Prata, nós estamos discutindo na Frente Parlamentar em Defesa do Direito da Pessoa Idosa questões pertinentes, como a questão da habitação. Eu tenho uma avó de 96 anos e ela tem 7 filhas e 3 filhos. As 7 filhas se revezam ao cuidado da mãe, mas as famílias de hoje mudaram.
2 filhos, 1 filho. Muitos preferem a vida solitária ou viver sozinhos, é uma opção. Mas e quando todos ficarem idosos? Quem estarão cuidando dessa população idosa? Quais são os nossos desafios? E o maior medo de uma pessoa idosa não é a morte. O maior medo é a solidão. É depender de alguém para poder se locomover e esse alguém não está do lado. Então, essa discussão nós precisamos travar. E nós, com essa discussão, nós apresentamos um pré-projeto para o Tribunal de Justiça, onde se cria a curadoria judicial. Porque quando você não tem ninguém que defenda seus interesses, o judiciário indica na sociedade um curador, que pode ser um advogado. Mas esse curador, quando ele é indicado, ele atende os interesses dessa pessoa idosa, ele atende no seu tempo, ele atende quando ele pode, porque ele é um voluntário. Qual é o compromisso desse curador que é indicado com essa pessoa idosa que precisa de atenção diária, muitas vezes? Nós apresentamos um projeto inovador no Brasil, o primeiro do Brasil, onde a curadoria judicial, ela é um instrumento, uma figura do Estado. Ela pertence a uma comarca, como um juiz leigo. Esse curador, ele não vai fazer esse trabalho de proteção, de cuidado a uma pessoa idosa quando ele puder. Não. Essa vai ser a missão dele, a obrigação dele. Então, ter um curador judicial é fundamental para a nossa sociedade moderna, porque nós estamos envelhecendo. Queiramos ou não, nós vamos envelhecer. Só não envelhece quem parte da nossa vida antes da hora. Mas todos nós queremos envelhecer. E o Brasil perde a sua colocação, está perdendo a sua colocação de o 6º país mais populoso do mundo. E a nossa tendência de um país ainda jovem é ficar um país com uma população idosa gigantesca. Que existe várias ações a serem travadas. E essas discussões nós estamos fazendo ao longo das tratativas, das reuniões da Frente Parlamentar em defesa do direito das pessoas idosas. Um envelhecimento que é uma etapa da vida, ele não é um fim. Muitas vezes, a pessoa que chega na idade idosa acha que cumpriu sua missão e que agora ela tem que ficar numa cadeira na área da sua casa esperando a sua vez chegar. Não. Existem limitações com a idade, mas existe muito ainda a se contribuir. Uma vida que seja ativa. Porque 60 anos hoje tem um vigor muito diferente do que era uma pessoa de 60 anos há 2 décadas atrás. A evolução da medicina. E hoje, com a evolução da medicina, a nossa expectativa de vida cresce ano a ano. E essas discussões são fundamentais.
E a questão importante é a discussão nas escolas, porque nós temos no Brasil o Estatuto do Idoso. Já estou para o meu encerramento, senhor presidente. O Estatuto do Idoso, onde em outros países não existe, porque já é uma cultura o respeito à pessoa idosa. Não precisa estar escrito que quando chega uma pessoa idosa num transporte público, o mais jovem tem que se levantar. No Brasil tem que estar escrito. E tem pedidos na frente parlamentar para colocar um segurança no transporte público para ir tirando os marmanjos que muitas vezes estão sentados ali, faz de conta que não é com ele. Está lá no celular, chega uma pessoa idosa e ele está lá. Não é comigo, eu tenho meu lugar, eu estou garantido aqui. Então, diante disso, nós precisamos fazer essa discussão nas escolas, para que os nossos jovens saibam disso. Um minuto. Eu concedo a Vossa Excelência, já estou no meu encerramento, 1 minuto. Deputado Renato, de todas as frentes que foram criadas aqui, todas elas são importantes, todas. Agora, esta uma que trata sobre a pessoa idosa, eu acho que poderíamos colocar como uma das prioridades no que diz respeito à importância. Por quê? Porque nós vivemos em um país que, lamentavelmente, as pessoas que chegam nessa idade, às vezes, não têm o respeito que lhe é merecedor. Pessoas que, na verdade, ajudaram a construir a nossa cidade e o nosso país. E Vossa Excelência fala com muita propriedade, às vezes dentro do próprio ônibus, tem jovens que estão aí, não deixa a pessoa de 60, de 70, às vezes até de 80 anos, sentar, é na fila do supermercado. Então a gente percebe uma falta de respeito para com aqueles que ajudaram a construir o nosso país. Portanto, esta frente parlamentar que trata das pessoas acima de 60 anos, e olha bem, daqui 20 anos, 25, praticamente a população brasileira vai estar como a população japonesa hoje. A grande maioria do povo brasileiro, dentro de 20, 30 anos, vai ser acima dessa faixa etária de 60 anos. E ainda tem muito a contribuir. Tem pessoas jogando futebol, brincando, né, ali no Rádio Clube, acima de 78 anos. O J. Bandeira, muitos aqui conheceu o doutor J. Bandeira, que foi vereador nessa cidade na década de 70, ele jogou futebol aqui até aos 81 anos, aqui no Rádio Clube. Então, a expectativa de vida do povo brasileiro aumenta a cada minuto que passa, e é preciso que nós criemos, sim, políticas públicas para essas pessoas que passaram dos 60, que tem muito a contribuir, e eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência. Esse seminário hoje, não tenho dúvida, será de grande importância. Já tivemos avanços aqui para esta comunidade acima dos 60 anos, e eu não tenho dúvida que esse seminário vem realmente ao encontro de uma população importante do nosso estado que ajudou a construir Mato Grosso do Sul. Muito obrigado e parabenizo Vossa Excelência pela palavra hoje que traz a esta tribuna. Incorporo a parte ao nosso pronunciamento e dizer também, professor Rinaldo, que a violência contra a pessoa idosa, que nós estamos tratando agora no Junho Prata, tem a violência financeira, que ela também é importante. Saiu no Fantástico dessa semana uma quadrilha que foi desmascarada pela Polícia Civil aqui do Mato Grosso do Sul, e eu quero aqui parabenizar a todos os investigadores que conseguiram desmascarar essa quadrilha, que faziam calotes, principalmente com pessoas idosas. E nós discutimos na Assembleia Legislativa, e é uma das ações da Frente Parlamentar, que nós fazemos palestras, né, nos conviveres, na Vovó Ziza, que teve a palestra semana retrasada com o doutor Ricardo, sobre golpes à pessoa idosa. Porque a pessoa idosa, ela não tem muita familiaridade com os aplicativos, com o celular, até mesmo com o telefone. Então, acaba virando uma presa fácil
né, para aquelas pessoas que querem aplicar um golpe na pessoa idosa. E essa quadrilha, ela estava atuando aqui no Mato Grosso do Sul há muito tempo. Então, esse trabalho também de explicar, de apresentar os principais golpes que tem feito na comunidade idosa é um trabalho muito importante e que protege, né, a pessoa idosa e dos malandros que estão à solta. Então, é fundamental esse debate, essa discussão, e quero aqui, para encerrar minhas palavras, fazer o convite, que hoje, a partir das 13h30, nós estaremos fazendo aqui na Assembleia o credenciamento para esse debate importante, que foi escolhido o tema o ano passado, no seminário do ano passado, que é a violência doméstica. Teremos palestras, discussões sobre esse tema, que é uma dúvida de como conduzir essa violência doméstica em relação à pessoa idosa, quais são os procedimentos, os caminhos, né, todo o cuidado que se precisa ter em relação à violência contra a pessoa idosa. Ressaltar mais uma vez e agradecer a todas as entidades que participam da Frente Parlamentar em Defesa do Direito das Pessoas Idosas. Agradecer aos vereadores, são mais de 32 frentes parlamentares em defesa do direito das pessoas idosas municipais. Foram mais de 70 municípios que aderiram ao Junho Prata, né, e tiveram suas discussões em todos os conviveres do Mato Grosso do Sul, em todas as entidades que cuidam. Agradecer aqui ao governo do Estado, que abraçou essa causa. O Junho Prata é uma ação institucional do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, das entidades que têm feito esse trabalho em defesa das pessoas idosas. Então, é um dia de agradecimento e de celebrar os avanços e as conquistas que todas as entidades e os órgãos públicos estão fazendo para minimizar a violência contra a pessoa idosa e enaltecer a dignidade da pessoa idosa. Era o que eu tinha, senhor presidente.